Fala aí, pessoa, tudo bem, gente? O Pode Contar Tudo mais uma vez. E aí, tudo bem com vocês? Para você que gosta desse tipo de conteúdo, para você que acompanha todas as segundas-feiras, o Pode Contar Tudo trazendo personalidades. E hoje, a coisa tá diferente aqui, mas antes eu gostaria de agradecer a Webnet Internet, que patrocina, esse conteúdo aqui, o Pode Contar Tudo. Agradecendo aí a Claudemire, que é assistente, que ajeita tudo aqui, bota uma aguinha pra gente, Trouxe até uma comidinha de novo. Valeu. Tô todo pimposo hoje aqui, gente. A satisfação de mais uma vez estar falando com você. E hoje eu quero aqui agradecer a ilustre presença de duas pessoas. Hoje Pode Contar Tudo dupla. Cristina e Cleberson Toto, vereador Toto. Seja bem-vindo aqui ao Pode Contar Tudo. Cristina, tudo bem? Tudo bem. Nossa, é tão estranho falar Cristina. Nunca ninguém me chama de Cristina. Sabe quem que me chama de Cristina? Quando meu pai tá bravo comigo. Quando eu era mais nova, que meu pai ficava bravo, ele falava Ana Cristina Ferreira da Silva. Aí casei e deu uma melhorada, né? Porque devia o Lazaroto, que é top, zero. Nome Lazaroto, forte, né? Mas dificilmente alguém me chama de Cristina. Hoje em dia as pessoas me chamam mais assim, Ana Lazaroto. Ana Lazaroto. Quando você falou Cristina, eu falei, nossa, eu lembrei da minha infância agora, quando eu fazia coisa errada. Ana Cristina, vem aqui. Que bom que eu mexi com a sua memória. Vamos ouvir a voz do Toto? Seja bem-vindo, Toto. Pega aqui, cara. Tudo bom? Na paz, irmão. De novo, nós aqui. Felicidade, mais uma vez, agradecido, honrado, Zé, pelo convite que faz para a gente novamente estar participando. Zé, eu já é diferente, né? Eu sou o Toto. Há um tempo atrás era a Ana do Toto e hoje eu sou o Toto da Ana, né? Ficou muito mais famosa, né? É verdade. Cristina, eu vou começar com você. Eu vou falar uma frase aqui e eu vou ver o que você fala dela. Vamos lá. Sou a cara do povo, eterna paixão. A voz do samba, Ariponã de coração. O que você lembra? Eu lembro em uma outra fase da minha vida, há muito tempo atrás, quando eu quis dar certo no mundo da música, eu acho que eu fiz essa canção como... Foi para um carnaval uma vez, não foi? Carnaval de rua. Cara, você puxou um baú, hein? Zé do céu, não lembrava. Você acredita que eu tenho essa música? Tava ouvindo ela esses dias. No carnaval, eu mexendo ali no fundo do baú e achei a música. Uau! Ana Cristina e DJ Mal. Uau! Foi quando nós casamos? Tem o quê? Uns mais de 20 anos isso. Ele era secretário. Então, aproximadamente uns 17, 18 anos. Tem tempo, hein? Então, uns 2 de janeiro já. Caraca. Você lembra dessa letra? Ficou top. Assim, eu não lembro mais da letra. Foi campeã ainda. E foi uma fase, né, que eu queria muito dar certo na música. O nome da música é Cachachoeira. Lembra? O bloco também era Cachachoeira. Meu Deus do céu. Se eu falar pra você que tem o quê? Uns 10 anos que eu não sei o que é carnaval. Na época eu interagia, cultuava e tal, e uns 10 anos que eu não sei mais o que é carnaval, né? Hoje eu tô numa nova fase, tenho mais ou menos uns 10 anos que eu estou numa nova fase da minha vida Mas espiritual, eu fiquei sabendo que você ainda canta. Hoje eu fiz um pacto, na verdade, né? Eu e os meus pactos com o meu papai. Eu tentei dar muito certo na música, eu fiz de tudo. Lembra que eu fui pro Ídolos, 2009 e tal. Na música, eu queria muito dar certo. Todo mundo me chamava pra cantar tudo quanto é canto. E eu também cantava na igreja. E aí, há 11 anos atrás, né? Eu tive um verdadeiro encontro com Deus. Então, eu meio que virei a página. E aí, eu fiz um pacto com ele. E eu falei assim, olha, Deus, o negócio é o seguinte. Não deu certo na música. Eu levei mais nãos do que sim. E eu não vou levar esse negócio pra frente, não. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar esse melhor dom, porque eu não paguei nada. Simplesmente um belo dia eu descobri que eu tava cantando. Nunca fui fazer um curso de música, nada. E eu falei, eu vou te dar essa minha melhor parte. Eu vou servir só a você com a minha melhor parte. E, por gentileza, tem como você desenvolver outros talentos em mim para que eu possa ganhar dinheiro com outra coisa, sem ser com música? Porque eu lembro também que eu tinha muito atrito com o Kleber.
Porque eu cantava em barzinho, eu cantava em casamento, eu cantava em aniversário. Então, era muito eu envolvida nas coisas e tipo, o Kleber não tava junto comigo. Então, a gente tinha muito... e a gente tinha muito esse atrito. E na época, ele tinha muito ciúme também, né, amor? Graças a Deus, não tem mais. Mas na época, eu tinha muito ciúme. Então, eu somei, eu pesei na balança. Eu falei, eu vou abrir mão disso, porque não tá fazendo sentido. E aí, eu fiz esse pacto com Deus. Hoje, eu canto, mas só no altar. E só pra Ele. Eu dei a melhor parte pra ele. E foi aí, então, que eu comecei a desenvolver outras habilidades que a comunicação poderia me conduzir, que não fosse só a música. Mas, assim, de lá pra cá, muita água rolou, muita coisa aconteceu. A música continua presente na minha vida, mas em forma de adoração. Hoje é só pra ele. Só pra ele. Ana, você hoje é uma mentora de sucesso, mas você foi uma pessoa que batalhou desde cedo, né? Você... várias atividades desenvolveu, né? A gente sabe da sua batalha, você é uma pessoa que corre atrás. Então, a vida, ela é feita, assim, de luta, né? De bastante luta, e você chegou onde chegou, mas foi através de bastante luta, né? Foi. Na verdade, não foi uma escolha que eu tinha, era a única opção que eu tinha. Não era uma escolha. Era a única opção que eu tinha, né? E uma dos prepulsores que fez com que eu chegasse até aqui, porque antes do sucesso vem uma série de fases da nossa vida que dá muito errado. Eu sempre falo muito isso, que antes de dar certo, dá muito errado. E quem me incentivou sempre foi o Kleber. Que eu lembro que eu não queria fazer faculdade. E aí ele me incentivou, era a única faculdade que tinha na cidade, lembra, amor, da Unitins? Eu falei, não, você vai fazer. Não queria fazer, eu fiz. E aí eu trabalhei 10 anos na área da administração. E aí depois eu vi que ainda tinha algo dentro de mim, parece que não era aquilo, sabe? E aí eu fui, girei, fiz um maior rolê, muita coisa. E trabalhei de vendedora, trabalhei de garçonete. Lembra, amor? Quando a gente foi pra Campo Grande, e aí o Kleber era gerente de uma cantina e eu trabalhava junto com ele. Eu dava mais prejuízo do que lucro, porque eu derrubava cerveja em cima das mulheres. Tá? Eu era muito atrapalhada, entendeu? Minha família que me conhece sabe esse meu lado, que eu não mostro muito, mas eu sou muito atrapalhada. Mas assim, rodei bastante em vários mercados e tentei um período na época da comunicação trabalhando como jornalista, já servi o município também na área da comunicação, mas a minha virada de chave foi quando eu comecei em 2012 a empreender. Eu decidi que eu não ia mais depender de alguém para eu poder tomar minhas próprias decisões ou depender de algo para eu poder ter um teto do quanto eu queria ganhar. Eu sempre fui muito ambiciosa. Eu sempre falei, cara, eu quero ganhar muito dinheiro, eu quero poder dar uma qualidade de vida para mim, para minha família, e eu não quero ter perrengue em casa e nem briga por causa de dinheiro. Porque, assim, é verdade. Não sei se vocês sabem disso, mas tem uma pesquisa que prova que 99% dos relacionamentos que estão ruins e que muitos terminam, 90% é problema financeiro. E aí, eu e o Kleber, a gente discutia muito por BO financeiro. Porque, tipo, eu e ele casou, eu não sei quem que tinha menos coisa, se era eu ou se era ele. Quem que era mais lascado, fudido, se era eu ou se era ele. Porque quando a gente casou, isso tem 22 anos, eu peguei uma sacolinha de roupa, era tudo que eu tinha, e fui pra dentro da casa dele. 2 meses ali a gente casou e foi tudo muito rápido. Então, quando eu comecei a entender que o caminho do empreendedorismo seria o que me traria essa liberdade financeira e não ter que discutir nem brigar mais por causa disso, foi onde eu virei a minha chave. Aí foi onde eu entrei e comecei a empreender por um bom tempo na área da beleza. Foi bom enquanto durou. Foram 7 anos, assim, magníficos, onde eu consegui realmente trazer uma nova visão do que é ser um empresário da beleza na cidade, porque eu era referência. Eu sei que elas não vão admitir, mas eu era referência na cidade. Se eu cobrava um procedimento... Se eu colocasse que era R$1.000, se elas cobravam 200, elas também começavam a cobrar 1.000. Então, eu era referência de valor para elas, o processo, o jeito de atender, o jeito de conduzir as clientes. E aí, ganhou tanto destaque que eu comecei a ser chamada... Eu saía daqui de Mato Grosso, Aripuanã, para ir para São Paulo dar curso pra galera. Então, foram anos incríveis, assim, na área da beleza, onde eu fui muito próspera aqui no município. Só que daí veio a pandemia. Você vendo ciclos, altos e baixos. Então, foi bom enquanto durou. E aí, quando veio a pandemia, lascou. Porque, cara, eu dependia do meu serviço, do meu tempo pra ganhar dinheiro. E aí, foi onde eu falei, cara, eu vou ter que tomar mais uma decisão na minha vida. Foi onde eu comecei a olhar pro marketing digital. E muita gente nesse rolê começou também a vir pro marketing digital. O Kleber que não quis. O Kleber não quis, ele, né, tinha um outro propósito separado ali pra ele. Mas eu fui, né? E com muita ousadia, porque deu muito errado primeiro antes de dar certo. Vai fazer 4 anos hoje que eu tô no digital. Mas foi, assim, uma jornada de erros e acertos. Só que para empreender,
é fato. Dificilmente você vai conseguir ter só acertos e só vitórias. Antes de dar certo, vai dar muito errado. Então, realmente, deu muito errado. Esse aqui ficava desesperado, porque eu passava, às vezes, assim, noites e noites sem dormir, estudando, tentando fazer as coisas darem certo. Muitas parcerias erradas. Tem que aprender muita coisa. Cara, muita coisa. Mas essa jornada só me fortaleceu e eu não me arrependo de nada da minha jornada, dos meus ciclos, né? Porque teve muita gente que falou bem assim, você é louca? Fechar um salão desse, olha o seu... Pra que você vai fazer isso? Eu falei, gente, se tem uma coisa que eu não sou presa, é a coisas. Deus não me fez grudada num negócio. Deus me fez pra ser livre, pra eu ter as escolhas que me fizessem feliz. O negócio não tava mais fluindo porque a pandemia fez eu entender que eu tinha que encerrar aquele ciclo ali. E aí, quando eu ingressei no digital, as coisas começaram a fluir na minha vida, eu entendi que eu estava no caminho certo. Então, hoje eu estou como mentora digital, eu sou escritora, eu tenho um livro, hoje eu palestro o Brasil afora. Eu tenho hoje esse negócio que é o que nos sustenta hoje, é o que nos traz hoje o nosso financeiro, mas eu não sei o que vai acontecer daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. E se tiver que mudar, vou mudar, porque eu sou muito ousada em Deus, assim. Eu deixo ele me direcionar, eu confio muito, apesar de o pessoal em volta ficar quase doido. Eu deixei o Kleber quase doido, e não era porque ele não confiava em mim, hoje eu entendo. Na época eu achava que era porque ele não confiava em mim, ou não, né? Mas hoje eu entendo que é porque ele me amava, ele não queria me ver sofrer tanto, ele nem queria ver eu quebrar tanto a cara. Então eu entendo que era um cuidado dele comigo, né? Mas antes de ter dado certo, deu muito errado. E aí é 1% que permanece nessa zona que eu falo que é o vale da sombra da morte, do empreendedorismo. Eu sei que hoje aqui no município nós somos regidos por pessoas que têm visão de negócio, né? Cada esquina que você vai ter um negócio. Ou é um restaurante, ou é uma loja de roupa, ou é um salão de beleza. O pessoal que tem muito essa visão de, eu vou ter meu próprio negócio. Isso é legal. Só que a parte ruim é que primeiro você vai dar muito errado antes de dar certo, né? Pois é, antes eu quero fazer um esclarecimento aqui. Quando eu convidei vocês dois, né? O Toto aqui não tá só de telespectador, mas eu quero tomar liberdade. A gente tá falando aqui um pouco mais com a Cristina, porque a gente tá aproveitando que ela quase não vem mais aqui, né? E aí, mas daqui a pouco eu tenho umas dúvidas. Porque é assim, o Pode Contar Tudo, a gente não tem pauta. Você percebeu que você chegou aqui e vamos falar sobre o quê? Eu falei, não. Na verdade, o que eu faço aqui é uns tópicos só. E aqui a gente troca umas ideias decorrente com o que vai acontecendo. Sim. A gente vai destrinchando aqui o bate-papo. Daqui a pouco a gente vai fazer umas perguntas pra você, tá? Só aguarda um pouquinho. O que nós não dá conta, a gente pede auxílio aos universitários. Seguinte, Ana Cristina, o objetivo principal da mentora é tirar a pessoa da zona de conforto, de tirar ela de um ponto A para um ponto B. Quando eu chego nesse ponto B, o que acontece? E você entende que você não precisa ser escravo de vender só o seu tempo. O seu conhecimento te leva para lugares que você jamais poderia imaginar. Você acessa novos lugares, novos ambientes, novas pessoas. E o que eu faço hoje, porque muita gente não sabe o que eu faço hoje. A Ana ajuda o pessoal a ganhar dinheiro na internet. Não é a Ana ajuda a pessoa a ganhar dinheiro na internet. A Ana ajuda a pessoa a ter um ecossistema de negócio que vai fazer com que ela não dependa só do tempo dela, mas que o conhecimento dela também venha a enriquecer ela. Exemplo, hoje eu atendo pessoas de diversos nichos. Eu atendo médico, advogado, dentista, psicólogo, cabeleireira, manicure, veterinário. Eu atendo vários nichos. Vou dar um exemplo para você. Tem uma pessoa que tem um salão de beleza. Ela tem uma técnica maravilhosa de mechas. Deixar as loiras bonitas. É infalível a técnica dela. Só que para ela atender o cliente, ela precisa estar lá, presente, vendendo o tempo dela, prestando o serviço dela. Certo? Ok. E ela vai ter um limite de tempo durante aquele dia. Eu lembro que quando eu trabalhava no salão, quantas e quantas vezes, né, amor, você foi junto comigo ajudar 2 horas da manhã a lavar o salão, porque eu ficava até 2 horas da manhã trabalhando. Ficava moída. Final de semana não tinha gás pra nada. Eu trabalhava pra caramba. E se aumenta a demanda, não tem como mais ganhar dinheiro. E aí, como que eu vou atender 20 clientes no dia se o meu tempo só permite com que eu atenda 5? Então, o seu ganho, quando você presta um serviço, ele é limitado ao seu tempo. E aí, a visão de você ser uma mentora... Se você é tão boa para fazer mechas, por que não ensinar outras pessoas a também fazer mechas para transformar vidas? Porque através daquele trabalho ela também vai conseguir ter o ganha-pão dela. Vai conseguir ser bem-sucedida, né? Eu falo transformar vidas que um cabelo que você faz, você tá transformando a autoestima da pessoa, né? Então, além dela entregar aquele serviço que ela faz a mecha do cliente, ela também vai ensinar outras pessoas a técnica dela. E isso é vender o conhecimento, porque ela pode ensinar para 1.000 pessoas ao mesmo tempo. Hoje eu tenho, não sei se você sabe, mas hoje eu tenho mais de 1.500 alunos em mais de 15 países.
em 15 países. E eu morando aqui no Brasil. E eu levo meu conhecimento para esses 15 países. Então, o meu conhecimento, ele não tem fronteiras. A internet não tem fronteiras. Tipo, esse podcast aqui não tem fronteiras. Isso aqui vai alcançar o mundo inteiro. Se tiver que alcançar, vai alcançar. Depende da estratégia que vai ser usada, né? Então, se hoje eu consigo ter aí... Juntando todas as minhas redes sociais, eu tenho mais de 17 milhões de visualizações, né? Em views, em vídeos, em conteúdos. E hoje a gente tá alcançando aí... Acho que eu não vou fazer aniversário aqui, viu? Porque tô com quase 300 mil seguidores. Então, se eu tenho esse alcance hoje, é porque eu entendi que o meu conhecimento... Ele não depende do meu tempo. Eu posso estar vendendo o meu conhecimento. Ontem eu tava falando pro Kleber. Eu não sei o que nós tava fazendo, amor. Eu não lembro o que nós tava conversando. Aí tipo, veio o plim, porque eu tenho um aplicativo que cai a venda. Eu falei, olha isso aqui, amor. Acho que nós tava comendo alguma coisa. Falou, acabou de cair venda. Ou seja, eu não dependo do meu tempo pra poder ganhar dinheiro. Então, eu entendi que um empresário... Porque é um negócio como qualquer outro, tá? O digital. Você precisa ter um CNPJ, você tem que pagar imposto, você tem que pagar contador. Você também tem funcionários, né? Eu tenho funcionários meus espalhados Brasil afora. Eu tenho um time hoje, mas trabalha de modo remoto no Brasil inteiro. Mas é um negócio como qualquer outro. A diferença é que ele não é palpável. Não tem uma porta para abrir e nem para fechar. Mas é um trabalho como qualquer outro. Então, é essa visão que eu tenho que trazer para as pessoas. Não é que a Ana ajuda as pessoas a ganhar dinheiro. Ajudo. Claro, com certeza. Eu ajudo as pessoas a como vender esse conhecimento, né? Mas a principal visão é que você não precisa ficar preso em uma única fonte, porque é pensamento de gente burra. Você ficar pensado em uma única coisa. Quando eu tinha o salão, qual foi a minha primeira visão? Ter uma equipe. Tanto é que eu tinha. A sua esposa já foi minha cliente, gente. Ela tava falando antes aqui de eu começar a fazer o podcast. Ana, lembra que você me arrumou no meu casamento? Eu falei, caraca, tem quanto tempo isso, né? Então, tipo, eu tinha maquiadora, eu tinha manicure, eu tinha... cabeleireira, aí eu tinha esteticista, eu tinha uma série de pessoas que trabalhavam pra mim, porque elas também estavam gerando dinheiro pra mim, enquanto eu tava trabalhando de outra forma. E ela tava ganhando dinheiro. Tava ganhando dinheiro. Então, qual é a visão que o empreendedor precisa ter? Que não pode ser uma visão burra. Primeiro, que se você for depender apenas do seu tempo, você tá limitando o seu faturamento. Então, se você quer ganhar mais, você precisa abrir o seu ecossistema, que é isso que eu falo. Então, você pode empreender no físico. Eu, Ana, parando pra pensar... Acho que eu nunca falei isso pra você, amor. Hoje, olhando, né? Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje, eu não teria fechado o salão. Eu simplesmente teria feito o quê? Colocado mais gente pra trabalhar lá pra mim, colocar gestores, administradores, eu teria um negócio aqui e continuaria trabalhando como mentora. Só que na época eu fiquei tão afoita, era a única alternativa que eu tinha, porque quando veio que a pandemia lascou tudo, assim, literalmente falando, eu quebrei. Eu não tinha fluxo de caixa. Eu não entendia que uma empresa, para dar certo, se você não tiver previsibilidade de fluxo de caixa, você se lasca. É por isso que 83% das empresas no Brasil hoje falem. Por quê? Não tem previsibilidade, não trabalha com fluxo de caixa, não trabalha com... Será que vai acontecer alguma coisa e a minha empresa vai ter que ficar 6 meses funcionando? Eu vou ter que ter conta para pagar a mesma porta estando fechada? Então, o que me fez quebrar foi a falta de conhecimento administrativo e empresarial. O que fez quebrar. Então, assim, eu indo pro digital foi mais uma oportunidade que eu dei pra mim de mostrar que eu não preciso ser refém do meu tempo. E aí, cara, eu abri os horizontes. Né? Hoje eu palestro o Brasil afora, sou contratada para palestrar. Hoje eu formo palestrantes também. Tenho o meu livro, tenho os meus treinamentos presenciais, que eu faço com muita frequência. Eu faço em São Paulo, a maioria das vezes onde eu faço meus eventos é em São Paulo. E engraçado que nunca ninguém me deu credibilidade. Já virar no Marçal, já. Na verdade, nunca ninguém me deu tanta credibilidade. Todo mundo falava que eu tava ficando louca. E sabe o que tá acontecendo agora? As pessoas daqui estão começando a procurar. Porque assim, as pessoas, muitas delas só vão te apoiar quando você estiver dando resultado. Quando você não estiver dando resultado, você é uma aberração, você é louca, você tá fazendo loucura. Você não tá tendo responsabilidade, né? Você acha que qualquer pessoa merece um Pix? Cara, não só o Pix, mas paz e Pix. Sabe por quê? Agora eu vou te falar uma coisa. Por que a gente merece paz e Pix? Porque tudo que Deus fez nessa terra foi pra mim e pra você desfrutar. A palavra fala bem assim, não é um culto, irmão, calma, isso aqui não é um culto. Mas a palavra de Deus diz bem assim, ó, lá em Gênesis 1:26, que Deus fez todas as coisas que existem no mar, no céu, na terra, e todas as coisas que existem foi pra que eu e você desfrutássemos. Deus não fez nada disso aqui pra ele não precisa de nada disso aqui. Nem do ar que a gente respira ele precisa, ele não precisa de nada. Pra quem que ele fez? Por que ele foi gastar energia pra fazer isso?
Porque lá tá provando que foi Deus que fez. E haja luz, a luz se fez. E haja isso, e ele fez. E aí ele chamou a ajudinha do Adão pra colocar nome nas coisas, né? Aí o Adão foi lá, colocou o nome nas coisas e ele usufruía. Então, tudo que existe hoje é pra eu e você desfrutar. Se você hoje não tá acessando o que você quer, porque assim, sinônimo de sucesso pra mim, talvez o que é sucesso pra mim é diferente de você. Talvez o que é sucesso hoje pra mim, sei lá, é faturar 2 milhões de reais por ano. Talvez sucesso pra outros é ganhar uns 10 conto dele por mês e conseguir dar uma boa condição pra família dele, conseguir pagar uma boa escola pros filhos, não faltar comida em casa. Então, cada um tem um termômetro do que é sucesso. Mas se você não tá acessando aquilo que você quer, é você que tá negligenciando o teu próprio sucesso. Você é o culpado, porque Deus fez todas as coisas pra mim, pra você aceitar. As mesmas 24 horas que o Elon Musk lá tem, eu e você e o Kleber nós temos. E o que a gente tá fazendo com esse tempo? Então, você escolhe prosperar ou você escolhe fracassar. Então, a abundância e a prosperidade é pra todo mundo. E quem fala assim, ai, lá vem ela falar isso só de dinheiro, quando a gente for pro céu a gente não vai levar isso. Só pra vocês ficarem sabendo, o céu é o lugar mais poderoso, rico e próspero que existe, né? Rua de ouro, cristal, é tudo rico. Se Deus tá fazendo a riqueza pura lá, ele quer o quê? Que nós desfrutamos o quê? De migalha aqui? De miséria? Não, isso aqui é um teste. Se você não sabe desfrutar aqui, se você não quer acessar o que ele tem pra você aqui, como que você vai querer acessar lá no céu? Isso aqui é um teste aqui na Terra pra ver quem realmente quer acessar a prosperidade. Então, prosperidade é um estilo de vida. Prosperidade é uma decisão. Eu, Ana, prefiro ser chamada de metida, que muita gente me fala, tá? Blogueirinha é metida, porque ela se acha, porque ela vive mostrando os extratos dela. Eu tenho que mostrar pra provar que o meu método funciona. Como que eu vou provar que o meu método funciona se eu não mostrar? Como que você vai provar que você canta bem se você não cantar? Então, eu preciso provar, mas eu prefiro ser criticada e conseguir dar uma condição pra minha família, conseguir apoiar meu esposo, nós dois conseguirmos juntos alcançar as coisas, do que eu ser medíocre e achar que ninguém vai falar mal de mim, porque você fazendo ou não, sempre vão falar de você. Igual eu falei esses dias pro meu marido, falei, cara, você pode estar fazendo um excelente serviço, você sempre vai ser criticado, e você pode fazer um péssimo trabalho, você também vai ser criticado. Então, já que você vai ser criticado dos dois lados, então faça um bom trabalho. Já que eu vou ser criticada por fazer, então que eu faça e que eu ganhe muito bem por isso. Então, a prosperidade é uma decisão se você quer acessar ela ou não, porque nós todos nascemos para prosperar. E eu creio nisso. Vamos fazer agora aqui um último questionamento, aí a gente vai partir para a parte do casal. Você é uma pessoa que as redes sociais é bastante engajada, né? Tem bastante seguidores. Uhum. E como que você lida com os haters? Cara, eu amo hater. Eu amo. Sabe por quê? Porque o hater, ele me traz um engajamento orgânico. Eu não pago nada pra ele falar mal de mim. Eu não pago nada pro hater. Fala, vocês têm que aprender a amar hater, tá? Só pra falar pra vocês. Vocês têm que aprender. Depois que eu aprendi a vencer isso, porque assim, eu lembro... Lembra, amor? Que uma vez eu recebi uma hateada e aí ele me mandou um print e falou, amor, será mesmo que você deveria ter postado esse vídeo e ter falado isso? Eu falei, amor, era isso que eu queria. Porque ele faz... Ó, pensa comigo. Quando você faz algo de bom, as pessoas falam coisas boas de você. Agora faz algo de ruim pra você ver o tanto de nego que sai pra falar mal de você. As pessoas estão mais preparadas pra disseminar o que você faz de ruim do que o que você faz de bem. E aí, o que eu entendi? O hater, ele vai me criticar, ele vai me xingar e ele vai compartilhar com um monte de gente. No meio dessa galera toda que ele vai me compartilhar, vai ter uma pessoa ali que vai falar, opa, fez sentido o que essa mulher falou, eu vou lá. Eu já vendi pra caramba, já vendi muito por causa de vídeos meus que viralizaram, que a maioria era mais hater do que apoiador. E eu agradeço eles, porque eles me dão um engajamento orgânico. É claro, os que são sem educação, os de baixo calão, os sem noção mesmo, que eles têm mais problemas com ele mesmo do que comigo. A maioria dos haters tem mais problema com eles mesmos do que conosco. Porque é isso que eu queria perguntar. É o que isso. Que acontece com essas pessoas? É porque eles se confrontam. Exemplo, quando eu falo de riqueza e que Deus nos fez para prosperar. Aí eles vão falar assim, a coach da Universal. A coach... Eles têm um problema de falar de dinheiro porque eles têm problema com dinheiro. Porque eles não foram ensinados de qual é a função do dinheiro, qual é a função da prosperidade. Então, eles estão falando mais sobre eles mesmos do que sobre mim. Então, o hate, primeiro, eu gosto, sim. Mas eu escolho quem eu quero ouvir e quem que eu vou dar atenção e quem eu não vou dar. Então, o hate me traz um orgânico muito bom ali, eu cresço muito. Teve vídeo meu de alcançar ali mais de 7 milhões, aí eu vou ver 70% é tudo hate. Mas os 30% que tá ali, que me apoia, compra de mim. Não é todo mundo que importa pra mim, não é todo mundo que importa pro meu negócio. Sinto muito, muita gente vai me chamar de egoísta, mas não é todo mundo que importa pra mim e não é todo mundo que tem que importar pro meu marido e não é todo mundo que tem que importar pra você. O que tem que importar pra você? As pessoas que importam.
Até Deus deixa bem claro, ó, você tem 2 opções. Você quer o quê? O céu ou o inferno? Ah, beleza, você escolheu o inferno? Então tá, vai com Deus, beleza. Ah, quem quer ficar no céu? Ah, você quer ir pro céu? Ah, tá, então vem cá, vou te falar qual é o protocolo, qual é o passo a passo, qual é o rolê pra você ir pro céu. Então a gente decide quem a gente quer ouvir. Então tem muita gente que entra em depressão recentemente, teve aquele caso da menina que se suicidou porque ela não aguentou, foi muita coisa em cima dela. E o que aconteceu? Ali não tinha um preparo psicológico, porque você tem que estar muito bem resolvida, você tem que se conhecer muito, você tem que estar muito segura de si. O desenvolvimento pessoal foi algo que eu busquei muito na minha vida quando eu estava em um período de fragilidade. E quando você é bem decidido, cara, você não tá nem aí pro que estão falando pra você. O que importa é que eu tô transformando vidas. O que importa é que eu tô realizando os meus sonhos. O que importa é que nós vamos conseguir realizar coisas que talvez os nossos pais jamais conseguiriam nos proporcionar. Então, isso pra mim é o que importa. E eu percebo que o meu marido também, o Kleber, ele tá aprendendo a lidar muito bem com isso. Porque hoje ele tem mais hate do que fã. E os fãs que tem, a maioria não põe a cara. Fica com medo de escrever, entendeu? São os arregão que eu falo pra ele. Eles não se manifestam, entendeu? E hoje ele já aprendeu a lidar melhor com isso. Ele falou, cara, realmente... que você tem bastante hater. Vamos criar também. Então, assim, faz parte do processo. A gente tem hate em tudo. A gente tem hate até dentro da nossa família. A gente tem hate dentro da igreja. Você não vai ter hate na internet, que todo mundo se acha no direito de falar o que quer, a hora que quer e quando quer? Infelizmente, a internet é livre. Qualquer trouxa pode chegar ali e fazer um comentário imbecil. Mas você vai ter como bloquear? Não. Porque a mesma oportunidade que ele tem, eu tenho. Só que ele perde o tempo dele criticando e eu invisto o meu tempo ganhando dinheiro. É assim que funciona a música pra mim. Vamos falar sobre quando vocês uniram as escovas de dente. Quanto tempo já de... Fez agora dia 23 de janeiro, 22 anos de casado. E o Toto, você sabe, Toto, qual foi o primeiro o encontro, a primeira vez? Como que foi? Como que foi esse... Vamos deixar ele falar, porque geralmente os homens têm Mas é pra falar a verdade. Se você for falar mentira, como eu vou falar. Como que foi, assim, o primeiro olhar? Você já conhecia ela, porque é tudo da mesma cidade, sabia, né? Na verdade, a Ana era minha atleta, né? Eu trabalhava como técnico de futsal, a Ana era minha atleta. E... Fala você, mãe. Porque eu tenho certeza que ela vai acabar comigo. Pode falar. Fala você. Não. Hoje é o momento que eu falo. Ele seduziu o atleta. Assim, amor. Eu sou machista, mas eu vou passar a palavra pra você. Agora falaram que era machista e agora começaram a chamar ele de fascista e de racista. Eu falei, meu Deus, só falta daqui a pouco o pessoal te chamar de Bolsonaro. Tudo que é isso, tu é, hein? Meu Deus cara, do céu. tá. Olha, eu falei, essas pessoas que falam isso, acho que nem elas sabem o significado da palavra. O povo é muito... Cultura muito lá embaixo. Eu falei, eles estão falando porque é a palavra da moda, aí vão falar. Eles nem sabem o que é, né? Mas foi muito rápido tudo que aconteceu com a gente. Foi questão de 2 meses. A gente se conheceu, a gente namorou e a gente casou. Foi muito rápido. E quando a gente casou, foi certinho. A gente foi no cartório, bonitinho. Tudo papel passado, bonitinho. Quando a gente se conheceu, eu era atleta dele, eu treinava ele, mas eu nem tchum que ele tava olhando pra mim. Porque eu que sou o quê? 6 anos mais nova que você, amor? 6 anos mais nova que eu. Mas nem tchum. Eu tinha 16 anos. Eu queria jogar bola. Queria jogar bola. Você não tinha um namoradinho, não? Não. Eu sempre fui muito tranquila, assim, na minha adolescência. Eu dava trabalho pra minha mãe porque eu queria sair escondido pra dançar, ou pra ir pra cachoeira e tal. Mas não era coisa, assim, de namoro, né? E quando eu percebi que começou a rolar alguma coisa, que eu saía do ginásio, aí eu subia pra casa, aí ele vinha com a CGzinha verde, vermelho. Ele vinha me acompanhando do meu lado e vinha falando comigo. Eu falei, o que ele tá conversando comigo, né? E eu achava ele um cavalo. Porque, tipo, ele era bravo, ele gritava. Não que hoje ele não seja bravo, mas hoje é um cavalheiro, né, amor? Mas na época ele era muito bravo, muito explosivo. Mas porque você vê que você aprendeu a domar cavalo? E aí, tipo, a gente teve, assim, os nossos primeiros 10 anos de relacionamento foi uma montanha-russa. Eu e ele atritamos pra caramba. Foi muita crise, muito perrengue. E não que hoje não tenha muito atrito, porque são 2 pessoas diferentes, entendeu? Eu sei de uma livrada. Mas aprimorou e cada vez mais tem que melhorar. Esse é o rolê, né? E aí ele me acompanhava até em casa, com a motinha do lado e tal. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí eu comecei a dar brecha pra isso. Eu falei, caraca, que legal, tem alguém interessado em mim. E foi indo até que um dia
E eu aí as minhas irmãs falavam assim, Ana, por que você tá passando creme pra ir pro treino? Aí eu passava creme, ia toda bonitona pro treino, porque, cara, eu tava sendo notada. Aí você percebeu que eu falei, cara, tá que legal. atenção. E tipo, tá, beleza. Eu achava ele um excelente técnico e todo mundo pagava pau pra ele, só falava que ele era bravo pra caramba, né? E aí, um dia, ele me acompanhando, aí do nada ele falou bem assim, eu posso te dar um beijo? Aí eu virei pra ele. Não acredito que você teve coragem. Aí eu virei pra ele e falei assim, não. Tipo, nossa, que cara antirromântico, né? Que não, né? E aí foi indo. E a insistência dele levou que um dia a gente se beijou pela primeira vez e esse beijo fez com que a gente estivesse aqui até hoje, né? Questão de 2 meses depois, a gente tava morando junto. A gente tava morando junto. Então foi assim. Só que assim, a gente foi construindo o amor. Porque, tipo assim, eu não tinha interesse, não tinha como. E ele, as pessoas. Eu era adolescente. Então, olha a minha mentalidade. Hoje não tem nada a ver, mas olha a minha adolescente. Todo mundo falava assim pra ele: você vai ficar com esse cara, esse sem olho. Sério, ele sofria bullying, amor. Eu não falava pra ele, claro. Mas ele sofria bullying, eu não sei nem se ele sabia disso. Não, aquele cara sem olho, aquele cara narigudo. Não que o nariz sumiu, né, amor? Ainda tá sem olho, ainda tá com o narizão, mas... Foi pra me cheirar bem. Nossa, mas você que esse cara... Aí, assim, e aquilo pra mim, parece que aquilo eu levei como a minha bandeira. Eu falei, cara, esses idiotas estão achando que você precisa ser movida O feio também ama, né? A beleza. Eu falei assim, quanta gente linda, fútil por dentro, vazia por dentro. E aí eu comecei a enxergar o que ele tinha dentro. E aí, quando ele contava as histórias dele pra mim, eu chorava. E eu aprendi no decorrer da nossa relação, a ser apaixonada por ele. Porque quando a mãe dele e a irmã dele contavam as histórias pra mim, que com 8 anos ele ia vender picolé, que um dia ele foi capinar um lote pra ele conseguir um fardo de trigo pra mãe dele fazer pão. Aquilo ali, eu comecei a olhar pra ele e falar, caraca, que homem top! Os meus filhos vão ser pessoas topíssimas. Porque eu tô com um cara honrado, um cara que tem princípios e valores. Cara, em vez de ele tava brincando, ele tava trabalhando, né? Então a gente foi construindo uma relação no meio do caminho. Claro, no início muito turbulento, 2 molecão. Tipo, ele muito expansivo, muito explosivo. E eu ali, às vezes, toda retraída. Então a gente teve muito choque. Tinha tudo pra dar errado. Essa é a verdade, amor. 2 taurinos. Assim, nós nascemos no mesmo mês, então nós temos personalidades muito parecidas, assim. A gente se choca em muitas coisas, mas tem atitudes dele, atitudes minhas que eu falo, caraca, nós somos iguaizinhos nisso aqui. E tem outras coisas que a gente diverge pra caramba, só que hoje, depois de 22 anos de casado, por isso que eu falo, você não tem que separar quando tá com 5 anos, com 7 anos, 10 anos, porque vai ficando melhor depois, que você vai conhecendo mais um ao outro, né? Tem coisas que eu e ele divergem pra caramba. Muita coisa a gente diverge. Só que aí, em vez da gente entrar na treta, eu respeito o momento dele. Porque a gente muda de opinião muito rápido. Há 20 anos atrás, você tinha um tipo de opinião, um tipo de visão. Eu também. Hoje eu tenho outro. Então, a gente está sempre em constante evolução. A gente aprendeu a respeitar o espaço um do outro. Mas, assim, tinha tudo para dar errado. Eu não tinha nada. Meus pais, assim, uma condição super difícil. Os pais dele super humildes também. Só que a gente se uniu. E a gente foi levando ali, os anos foram passando, a gente foi indo. Foi um processo, assim, muito conturbado. Ele era muito jovem, eu também. Mas o que eu posso dizer pra você é que desses 22 anos pra cá, o que a gente foi construindo ao longo do caminho só me faz entender que relacionamento, casamento é uma decisão. Você não pode ser movido por sentimento. Porque tanto o Kleber quanto eu, se a gente fosse ser movido só por sentimento, a gente não tava mais junto. A gente percebe que o Tuta, ele é uma pessoa com uma personalidade muito forte. Muito forte. Né? Desde quando eu conheci ele, eu inclusive já tive um impasse com ele, quando ele estava na vida pública, eu radialista, não estava entendendo direito a logística de uma situação que estava acontecendo, e eu fiz uma crítica dele. Só que ele não sabia receber crítica antes, né? Ele tipo assim, e ele foi bastante ousado, ele foi no meu horário para me debater. Eu não sei se você lembra dessa... Lembro. Porque foi era o carnaval de rua. E eu não estava entendendo que ele estava fazendo as barracas no meio da rua. Eu falei, mas como vai sobrar espaço? Que não vai ter espaço para nada. Mas na verdade, ele estava fazendo a barraca e ia remover para grama. E eu entendi que ia ficar uma lotação. E aqui na época estava uma logística pouca para a quantidade de pessoas que estava, né? Tava acontecendo um empreendimento aqui na cidade, muita pra gente. E eu desci o chicote nele no rádio. E ele foi lá rebater, explicar. E na vida de casal...
na hora do conflito, ele também não volta atrás? Vai pro confronto? A gente pega fogo. A gente pega fogo, é sério. A gente pega fogo, a gente se choca em muitas coisas. Mas a gente, no meio do caminho, no decorrer da nossa relação, a gente aprendeu uma técnica, eu e ele. Quando eu vejo que ele tá muito puto da cara, que ele tá muito nervoso, eu não tenho que ficar cutucando ele, eu tenho que deixar ele em silêncio. Ele fica em silêncio. É a melhor coisa. Quando você tá nervoso, quando você tá irritado, não adianta você bater de frente. Você tem que dar o tempo dele respirar. Porque quando a gente tá agitado, a gente age no impulso da emoção. E às vezes você fala coisas que você não queria falar. E muitas vezes, agitado e nervoso, ele me falou muitas coisas que ele não queria me falar e que depois ele se arrependeu. E eu da mesma forma. Então a gente aprendeu a respeitar o momento do outro. E hoje, assim é com meu filho também. Às vezes eu tô muita... Filho, me dá um momento. Deixa eu respirar. Deixa eu ficar aqui um pouquinho. Aí depois a gente volta a falar. Lá em casa é eu que falo pra caramba. Tem hora que ele fala, meu Deus, Ana... Calma, você fala demais. Eu não sei se todo homem tem essa falta de paciência, às vezes, que a mulher realmente... A forma da gente expressar é falando, não é ficando em silêncio. E muitas vezes a forma de expressar o que ele estava sentindo era o silêncio. Só que eu não entendia isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo. Então, assim, a gente atrita muito, a gente tem muitas coisas que a gente diverge, mas o principal que precisa ter, parceria, confiança, respeito. Hoje eu apoio 100% o que ele faz. Ele apoia 100% o que eu faço, porque hoje ele entende. Então, um apoia o outro. Muita obridade, muita verdade. Se tem uma coisa que eu abomino, é a mentira. Ele também, por isso que ele às vezes ele fica emputecido, às vezes ele coloca as coisas na rede social dele, porque ele odeia mentira. Porque eu tive uma adolescência onde eu era muito mentirosa. Eu era tão mentirosa, Zé, tão mentirosa que eu acreditava na minha própria mentira. Eu mentia muito pros meus pais. Eu era muito mentirosa. E quando eu tive, há 11 anos atrás, que eu tive esse verdadeiro encontro com Deus, eu fui tratada, eu fui curada disso. Eu fiz um pacto com Deus. Às vezes, aconteceu um negócio esses dias lá em casa, amor. O cara chegou lá, ele tinha que instalar... a internet. Lá pra nós, hoje a gente tem 2 residências, né? Eu tenho aqui Mato Grosso, lá em São Paulo. Aí o cara tinha que instalar a internet. E eu tinha que sair, tava só meu filho em casa. Daí ele falou assim, mas quantos anos tem o seu filho? Ele não é de maior, não? Eu falei, não, ele tem 16. Aí depois dentro do carro, eu falei assim, cara... Aí ele falou assim, eu não posso instalar a internet, vai ter que ter alguém aqui. Aí eu tive que ficar, porque senão o cara não ia instalar a internet. E aí depois eu falei assim, cara, mas eu podia ter falado pra ele que o Eric já é de maior. Porque você olha pro Eric hoje, desse tamanhão. Cara, não, de maior. Só que eu falei, não, mas é mentira, ele não é de maior, ele tem 16. Então, hoje, pra nós, e tanto eu quanto ele. Porque ele tinha muito essa mania, amor, você lembra? Que eu ia falar as coisas pra você, você fala, você tá mentindo. Lembra? Porque eu mentia mesmo. Às vezes ele falava assim, você comprou esse calçado? Então eu falei, não, amor... Já tem 2 anos que tá aqui no guarda-roupa, você não viu? Tipo assim, eu mentia pra caramba. Então hoje a gente tem um pacto um com o outro. A gente tem um pacto muito forte, eu e ele. Eu não minto pra ele e ele não mente pra mim. E quando ele fala assim, você tá mentindo, eu fico puta, cara. Ele até parou, amor. Já tem um bom tempo, né? Porque quando ele falava assim pra mim assim, você tá mentindo, nossa, aquilo eu ficava enfurecida, porque eu sei o que é mentir, eu sei o que é acreditar na própria mentira, né? Então, hoje a gente tem esse pacto de não mentir, confiar um no outro. Se eu tiver que ficar 2 meses fora, a gente vai confiar um no outro. Essa cumplicidade, falar tudo, absolutamente tudo. Tem gente que fala assim, tem coisas que você não precisa falar pro casal, entre o casal, tem coisas que não precisa falar. O quê? Quando você casa, você não vira só um? Não tem essa de esconder o que eu sei. Ele sabe o que ele sabe. O que eu tenho é dele, o que é dele é meu. Então, a gente não esconde muita coisa. Claro que tem muitas coisas assim que a gente não conta tudo. Tipo, eu não sei tudo da vida dele de política. Mas eu também não preciso saber, porque eu não tenho nada pra agregar. Então, eu também respeito o espaço dele. Eu não sou aquela pessoa que fica... Eu não sou aquela esposa sugadora. Ai, me conta tudo, fala tudo. Não, ele tem o momento dele. Ele tem o futebol dele, ele tem as coisas dele. Eu dou muita liberdade pra ele. Eu acho que uma das coisas que deu certo no nosso relacionamento... Sim. Tanto eu quanto ele, liberdade. Cara, às vezes ele vai pra CM jogar bola e chega 3 horas da manhã. Tá tudo bem, cara. Nós somos 2 adultos, a gente não precisa ficar se tratando igual criança. E às vezes quando eu tenho que viajar, cara, eu vou de boa. Então, eu acho que é por isso que hoje nossa relação flui muito, né? Zé, aproveitar esse gancho aqui da Ana. Olha o que aconteceu, isso acho que uns 6 anos atrás na nossa vida. Nós estávamos passando um momento muito difícil, complicadíssimo financeiramente. Eu cheguei correndo em casa e lá em casa, quem lava, quem cozinha, quem passa, quem limpa é quem, amor?
É isso que eu ia perguntar, né? Quem que era mais preguiçoso? Aí, olha só. Aí, Zé, eu cheguei, preparei o almoço e correndo. Vem, amor, vem, Eric e tal. Na época nós não tinha Clarinha, só nós dois. Só nós três sentamos na mesa e fomos fazer a alimentação. Ela do outro lado da mesa, ela falou, amor, amanhã eu tô viajando. Eu falei, beleza, tranquilo. E eu com a cabeça explodindo, muitos problemas e tal. Ela, tô indo pra África. Eu falei, beleza, tranquilo. E aí, acabamos de almoçar, eu recolhi a roupa, corri, recolhi a louça, levei lá, lavei. Ó, gente, abraço, tchau, Eric, tchau, amor, tal. Fui pro serviço. No outro dia cedo eu acordo, cadê a Ana, cara? Falei, cara, cadê a Ana? Será que foi orar, né? 5 horas da manhã sempre ela levanta pra orar. Beleza, fui pro serviço, nada da Ana e nada. Mando mensagem, não responde. Beleza, aí comecei a mandar outro tipo de mensagem. Passou 1 dia, 2 dias. Acho que com uns 3 dias, essa polaca me liga, cara. Oi, amor, ligação em vídeo. Oi, amor, tudo bem? Oh, meu Deus do céu, onde você tá e tal? Só um pouquinho, ela ergue o celular. Ergueu assim o celular. Aqui onde que eu tô, ó. Várias criancinhas. Ô, tio Totô, tio Totô. Falei, onde que você tá, mulher? Ela falou, não te falei que eu tava vindo pra África? Eu falei, não acredito. Você tá na onde? Sim, tô aqui na África. Falei, Ana, você tá aí como? Como que você foi? De onde você tirou dinheiro? Meu amor, fala pra mim. Eu queria desmaiar, Zé, eu não tava acreditando. E assim, ela falou pra mim... pila que eu tinha na conta quando eu fechei o salão e ó... Ela falou, tô indo pra África. Eu falei, como que ela tá indo pra África? Nós devendo aí, com a vida lascada e... Ah, você não acreditou, então? Não, porque ela direto ia pra São Paulo fazer os cursos. E eu com a cabeça explodindo, muita preocupação. Você viu como ela falou... O Kleber, quando eu tô irritado, quando eu tô muito preocupado, eu gosto de ficar concentrado. Então, às vezes eu fico... Eu ir pra África, que lá eu vou ficar mais tranquilo. Às vezes eu fico 2 horas ali, Zé, cozinhando, lavando, sem falar nada. Eu tô concentrado para eu encontrar uma solução. E nesse dia que ela falou, tô indo pra África, eu estava extremamente preocupado com uma situação. E era financeira, nós estávamos passando um momento muito difícil. E ela me pega e vai pra África, cara. Eu falei, cara, essa mulher é louca. Então, você nem ficou tão bravo. Tem gente que fica bravo só porque esquece no posto de gasolina. Não, mas eu dou razão dele ter ficado muito bravo de eu ter ido, assim. Porque foi, às vezes... Tem muitas coisas que... isso é pra quem entende o lado espiritual da coisa. Eu fui pra uma visão, uma orientação que Deus me deu ali, que o Espírito Santo me conduziu aí. Nem eu acreditei no momento, eu fui conduzida por essa visão. E quando eu fui, eu deveria ter conversado mais sobre ele. Eu tinha muito esse problema. Hoje, não. Hoje, eu não tomo 1 de decisão. Ele não toma 1 de decisão sem antes a gente decidir juntos. E qual era o meu maior erro? Quando eu via, eu já tinha decidido, eu já tinha tomado a decisão, eu só comunicava ele. Ele tinha total razão de ficar puto da cara comigo, entendeu? Então, a falta de comunicação hoje, dentro de um relacionamento, de um casal, é o que mais lasca tudo. Porque daí, quando eu fui pra África, eu tinha que ter explicado pra ele a visão, o porquê que eu fui lá, porque era um propósito, Deus queria me mostrar algo. Tanto é que depois que eu voltei de lá, que eu escrevi meu livro, hoje tem 3 anos que eu apadrinho crianças lá. Então, assim, e voltei de lá muito enfoguetada, né? Que eu falo pra minha audiência, assim, que eu tava muito enfoguetada. Foi onde eu realmente tomei a decisão de não seguir com o salão, que é onde eu migrei pro digital e comecei a entrar nesse universo. Mas, assim, sem ele tá, assim, junto comigo, fazendo com que ele entendesse. E ele tava tão preocupado com a situação, e eu sou muito assim, que eu falo assim, que eu tenho muito esse lado influente e dominador dentro do perfil comportamental. E eu sou muito ousada. Eu falo, cara, não tem como dar errado, que Deus tá me dando essa confiança de eu ir. E quando eu voltei, eu falei, que eu fui fazer de ir pra lá? Porque, tipo, o Kleber acabou comigo. A gente quase separou, né, amor? Naquela sim, a gente quase separou, porque, tipo, o rolê foi muito doido. Eu falei assim, o que você foi caçar na África? Não tem... Meu, nós estamos devendo pra todo mundo aqui e tal. E ele sempre é muito... O Kleber, assim, isso eu aprendi com ele. Ser correto. Pague, não deva, faça as coisas certinho, tá? Essa parte dele, assim, é uma das coisas que mais me encanta nele. Ele é muito correto com as coisas dele. Ele é muito certinho. Isso eu aprendi com ele também. Então, ele com a cabeça lá fritando. E eu dentro de mim falando, não, Deus é maior na minha vida, grandes coisas. Tem aquela, grandes coisas. Então, eu falo, não, grandes coisas Deus tem na minha vida, vai dar tudo certo. Mas, assim, deu porque eu fui guiado por uma visão. Hoje eu explico, ele entende o rolê na época, né? Mas a frase é, vai ter coisas que Deus vai trazer pra você fazer
desafios, decisões que você vai tomar, que eu sei que você já teve que tomar muitas decisões na sua vida, que a fé e a ousadia vão caminhar lado a lado, mas a lógica nunca vai caber. Então, meu marido não conseguia ver lógica. Fala, essa fila de uma mãe foi viajar. Então, tem muita coisa que às vezes a lógica ela não vai caber. Então, hoje ele respeita muito o meu lado ousado. Às vezes ele fala assim, porque ele é o chão e eu vou. Eu que sou aquela que viajo. Aí ele vem, é o meu ponto de equilíbrio, né? Às vezes eu tô indo demais, ele traz. Eu falo, vamos racionalmente aqui, vamos, né? E aí sempre foi o ponto de equilíbrio. E às vezes ele fala assim, Ana, mas será que... Eu falo, não, amor... Olha, tá tudo calculado e tal. Aí eu mostro pra ele o cenário. Aí eu não falo assim, você não confia em mim? Você não acredita em mim? Que não sei o que. Porque antes o rolê era esse. Você não confia em mim? Você acha que eu não vou dar certo? Eu queria que ele falasse que me apoiasse. Não é que ele não me apoiava. É porque realmente eu precisava trazer ele pra dentro do meu universo. Chegou um momento da nossa vida que tava cada um vivendo um universo diferente. Eu tava aqui com o meu mundo, com as minhas coisas, e ele com o sonho, com as coisas dele aqui. Hoje, a gente fala... exatamente tudo, o que eu tô querendo fazer, o que eu tô querendo, as minhas decisões do que a gente fez agora pra esse ano de 2023, que trouxe até confusão, confusão, fofoca e companhia, mas tudo foi combinado. Tudo muito bem conversado. Então, essa cumplicidade nossa hoje, eu tenho certeza, se continuar dessa forma, a gente fica o resto da vida junto. Tá, você tá falando de ficar junto e tal, mas como é que é o Toto? Quem que ronca mais, vocês dois? Ai, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, que ultimamente ele falou que eu tô roncando pra caramba. Ele fala ultimamente que eu tô roncando pra caramba, mas ele ronca também, que eu não vou fazer até um tratamento, amor, acho muito feio roncar. Vou fazer o seu. Não, mas assim, tá em... Vamos, 2 ou 1, quem que... mais, porque... Não, ultimamente, eu não sei o que aconteceu. Foi depois que eu ganhei a Clarinha. Eu não sei o que é que aconteceu, eu vou ter que fazer um tratamento, mano. Mas quando você ronca também, socorro, eu, quando amor. tô dormindo, eu observo que ela ronca mais. Ah, tá. E quando eu tô dormindo também, eu observo você ronca. Eu sei que agora mais. você tá com os outros propósitos e tal, mas na época quando você saía pras festas, quem que dança melhor desses dois? Na verdade, olha que doideira, né? Na verdade, gente, eu sou crente, tá? Sou crente. Então, assim, eu decidi fazer escolhas na minha vida. E não é por religiosidade, é por escolha, né? Hoje eu danço pra Jesus. Canto pra Jesus. Eu sou uma crente muito legal. Eu sou muito massa. Eu sou uma crente muito legal. E quando eu tinha essa outra escolha de sim querer estar no meio das festas e tal, eu era mais festeira, eu queria ir pras festas, eu que queria ir pros rolês. Ele odiava, ele não queria ir, não dançava, não queria, e eu ficava empurrando ele. Faz tempo, isso aí. E aí, o que aconteceu, amor? Aí depois foi ele que foi começar a querer ir pras festas. E aí eu já não queria porque eu tinha mudado. Aí foi um outro, meu Deus, mas é umas 10 horas de podcast, né, amor? Falar do outro rolê, do outro atrito, porque é uma Ana, há 11 anos atrás é uma Ana, e 11 anos após é outra Ana. Então, ele teve que se reinventar com uma outra Ana, né? Mas eu sempre fui a animada do rolê. Eu sempre que, né, sempre engajada do rolê. Mas hoje eu e ele temos praticamente os mesmos gostos. O prazer dele é poder receber os amigos em casa, poder fazer um bom churrasco, fazer uma boa janta. Eu também amo receber os amigos em casa. Acho que as últimas festas de final de ano, Natal e tudo, foi tudo lá em casa. A gente gosta de receber visita em casa. Esse é o nosso rolê hoje. Se for pra gente sair pra algum lugar, sei lá, quando a gente tá viajando, né, amor? A gente vai pra um shopping, a gente vai conhecer um rolê diferente, vamos pular e dançar em algum congresso da igreja. Hoje esse é o nosso rolê. Eu sou a mais animada do rolê. Sempre. Eu sou. E ele é o mais tranquilão. E falando de geração em geração, né? O Eric é super tranquilão, igual o pai dele também. Meu filho não vai pra festa, não é feio. Ele é super sossegadão também. Mas o Toto, ele é de elogiar, assim, você? Quando faz um procedimento, ele percebe? Eu percebo quando tudo, né, amor? Quando coloca uma roupa diferente? Ó, eu tenho que chegar na frente dele. Eu fico olhando, esperando ele falar. Acho que isso é o mal de todo homem, né? Vocês não são muito ligados nesses detalhes. Mulher que é detalhista, né? Aí quando eu faço alguma... Amor, o que você achou? Igual a lente, né? De óculos. Troquei a lente de óculos. Eu tive que falar, amor... Eu troquei a lente de óculos. Ele falou, legal. Mas tipo assim, ele é péssimo pra elogiar. Você fala a verdade, sei lá, coloca uma roupa e aí ela pede opinião. Não, eu sempre... Ele fala. Eu sempre... Legal. Ele fala. Não, é sempre... Ou às vezes... Sim, não. Ou às vezes tá ridículo. Ele fala, tá ridículo. Ele fala. Fala. Ele fala, nossa, assim, de gosto pra roupa. Eu falo que ele é brega. Pra gosto, né? E eu falo, Kleber, eu sou estilosa. Eu tenho... Mas eu falo, ai, mano, tá horrível. E eu falo, tá bom, amor, já sei que tá bom. Quando ele fala que tá horrível, eu sei que tá bom. Mas ele é sincero quando fala que tá bonito. Mas a Ana é de perguntar assim, quando vocês vão sair pra um lugar e você tá tudo pronto. Pergunta sempre. E ela pergunta e fala assim, ué, você não vai colocar roupa, não?
Ó, não, eu gosto de elogios e eu gosto de dar pitaco nas roupas dele também. Aí ele, às vezes eu tô lá em São Paulo, assim, ele liga pra mim e fala, amor, o que você achou dessa camisa? Aí ele já comprou a camisa. Às vezes eu falo, tá bom, amor, tá top. Mas ele sabe quando eu falo que tá bonito. Fala, amor, essa camisa aqui tá top pra você. Aí tem umas que eu falo, não, amor, pelo amor de Deus, essa camisa não, nada a ver. Então eu dou muito pitaco nas vestimentas dele. Uma coisa, era um sonho que eu tinha na minha vida. E que ele falava que ele nunca na vida ia vestir. Um blazer. Eu achava muito elegante. Eu olhava aquelas novelas, aqueles homens chegando de blazer. Quando eu assistia a novela, né? Eu falo, meu marido vai vestir blazer. Ele nunca, que não sei o quê. Aí, às vezes, ele vai pra sessão todo de blazer. Eu falo, meu Deus, o que é o poder da palavra de declarar, né, amor? Então, agora eu quero saber de você. Como que era a Cristina grávida? Zé, é assim, eu peguei 2 Cristina grávidas, né? Nós tivemos a Ana gestante, nosso filho, há praticamente 18 anos atrás, né? E agora, recentemente, há 3 aninhos atrás, da Clarinha, né? Então, foram universos totalmente diferentes. Na primeira, a Ana me assustava, cara. Passei alguns perrengues com a Ana, cara. Alguns perrengues mesmo. A Ana era muito comilona. A Ana não me dava paz em nenhum momento, na primeira gestação. Na segunda, não, foi mais tranquila. Eu acho que o Eric também auxiliou muito nesse período, né? E também a idade chegou para ela. Sim, né? A maturidade. Eu, com 7 meses, eu tava palestrando. Trabalhei minha gestação inteira, assim. Na gestação do Eric, o seu maior prazer era ir no mercado comprar e comprar. Eu né? trabalhava, assim, até os dias de ganhar o Eric, eu trabalhava. Eu lembro que na época eu trabalhava na Rockenbach ainda. E eu trabalhei também e tal. Mas, assim, eu não tinha maturidade de entender que era uma responsabilidade muito grande. Tudo que eu comia, tudo que eu fazia, o meu comportamento. Eu era muito dependente dele. Eu era muito fragilizada emocionalmente falando. Eu era muito dependente dele. E com a Clarinha, não. Já foi diferente. Porque, tipo, duas pessoas ali muito mais maduras. Hoje eu falo que hoje eu tenho uma conduta como mãe da Clara. Que, tipo, tem hora que eu falo, coitadinho do Eric. O Eric teve que passar uns perrengues na minha mão. Hoje eu me sinto muito mais preparada pra ser mãe. Hoje eu me sinto muito mais preparada pra estar no meio de um relacionamento que tem problema. Porque tem gente que fala, ai, tá ótimo, somos um casalzão maravilhoso. Não, nós temos nossos perrengues, nós temos nossos problemas, nós temos os nossos rolês. Mas hoje eu tô muito mais madura, eu sei dividir bem as coisas. Porque quando o Eric nasceu também, né, amor? Era só o Eric, tudo era o Eric, tudo era pro Eric, tudo era pra ele, tudo era pra ele. O Kleber não existia, era só o Eric. Hoje não, hoje eu sei dividir. Eu sei dividir o tempo, eu sei que eu preciso de um tempo de qualidade com ele também, não é só a Clarinha. Tá devendo Então, esse tempo. tá devendo, amor. Verdade. Estão devendo. Ter que raptar você. Você chegou de São Paulo, não teve tempo comigo ainda. Meu Deus. Eu tô com eu tenho duas salas de atendimento, 2 escritórios, né? Aqui em Aripuanã e lá em São Paulo. E aí, quando eu vim de São Paulo, eu falei, amor, eu vou ficar aí 2 semanas pra gente ficar junto. Até hoje ainda não rolou o jantar, ainda não rolou as coisas tudo, né, amor? Tô devendo. Mas é porque a gente colocou um foco esse ano. A gente falou bem assim. Eu fui bem sincera com ele. Eu chamei no final do ano, a gente foi comemorar as nossas vitórias, né, amor? As deles e a minha. E aí eu falei pra ele, olha, amor, o negócio é o seguinte, 2024 a gente vai beijar menos, a gente vai namorar menos, a gente vai se ver menos, porque tudo é por um propósito maior, já não se trata mais de mim e de você, se trata das nossas futuras gerações, dos nossos filhos, né? O Eric foi estudar fora agora e a gente teve que tomar algumas decisões também, tanto pra minha carreira, pros meus negócios também, porque eu vi que chegou um momento que já não dava mais pra ser só aqui, né? Porque hoje 99% do meu público é mais na região de São Paulo e região ali, e tanto pra mim ir para os outros lugares, para fazer negócios, até fora do Brasil também, que vai rolar muita coisa fora do Brasil esse ano, eu tive que fazer uma escolha, porque, infelizmente, o problema não é Aripuanã, o problema é o acesso daqui até chegar lá. Falei, gente, nem para Aripuanã ser 1 hora de Cuiabá, né? Vai ter que levar ele para ser seu assessor. Mas bom, ele tem o propósito dele, né? E eu falei pra ele que eu não tenho esse negócio de bater aqui em cima que é eu que tenho que liderar o negócio. Não, é o que for melhor pros dois. Mas como que é a sua participação na vida? Que ele tem uma vida política bastante ativa, né? Pra começar, eu ensinei ele a editar os vídeos. Eu dei curso de edição de vídeos pra ele. Porque ele chegava das sessões, ele queria que eu editava os vídeos dele.
E aí, não tinha como eu dividir ele com os mentorados. Ele gosta de se filmar agora, né? Mas assim, eu sei que eu tenho parte nisso. Você falar que não, amor. Não, você eu vou tem. te passar o Pix. Você me ensinou realmente. Né, amor? Você ligou o celular e falou... Se faça. vira. Não, mas eu assim, ajudei ele bastante na questão de editar os vídeos, o como conduzir, a parte... Assim, 90% ele não me ouve, não. Ele não faz as coisas que eu falo pra fazer, não. Não é porque ele conduz do jeito que ele acha melhor, mas eu falo qual é a minha visão. Hoje eu pegaria um perfil do Kleber e faria 90% diferente, mas eu respeito. E eu vi que ele teve bastante evolução nisso. Então, muita coisa ele me pede opinião, muita coisa ele às vezes pede ajuda pra eu fazer. Cara, eu vou lá e faço com o maior amor, como se eu estivesse fazendo pra mim, entendeu? Mas aí, às Mas vezes... você acompanha a vida pública dele? Sim. Tipo, os embates, ele tem bastante Tudo. embate. Eu acompanho tudo. Só que eu dou liberdade pra ele chegar e falar pra mim o que ele quer e o que ele não quer falar, mas eu acompanho tudo. Tudo. A gente conversa muito pouco sobre política, Zé. Eu tento deixar ela mais distante. Então, mas você chegou a uma proporção bem diferenciada na política. E chega um momento que você tem que tomar uma atitude e você tem que participar. E aí, como que os futuros... A gente percebe que o nome dele se alavancou bastante. Por mais que você falou que ele tem bastante haters, né? Mas o hate como ajuda também. Então, então como se tomou uma proporção já maior, porque hoje ele é conhecido no município inteiro. Qual que é o futuro do Tuto hoje? Cara, eu sou muito sincera em falar pra ele. Não é sobre... eu ou sobre ele, é sobre nós. Ele sempre fala assim, não é nada por mim, sempre por nós. Eu sei que eu tô no meio desse nós dele também. Exatamente tudo que ele fizer, eu vou apoiá-lo. Porque a gente já tinha decidido isso desde o início. Então, nas atitudes dele, eu apoio. Nos posicionamentos, nas coisas que ele fala, eu apoio o que ele tá fazendo. Porque eu sou esposa dele, eu não posso ir contra. E não é porque, eu não posso ir contra. É porque eu também, eu compactuo muito da visão dele. Muita gente acha que é até politicagem, mas tem coisa que precede politicagem. Caráter precede politicagem. Honestidade precede politicagem. E como eu tô há 22 anos com ele, eu sei que o que ele tá fazendo não é politicagem, entende? Então, hoje, assim, apoio tudo que ele faz. E se chegar de lá na frente, ele ter que tomar uma decisão que vai fazer com que ele tenha que continuar nessa jornada política, eu vou apoiá-lo. Eu vou apoiá-lo. Da mesma forma que se não for pra ser, ele vai vir pro meu bonde. Porque hoje o meu negócio, o Kleber ele não entende 1%, né, amor? Não, o meu negócio não. hoje. Ele não entende 1%. O que ele entende é no final do mês eu falo, olha, entrou tanto e nós vamos fazer isso, isso, isso. E aí, o que você acha? Porque não importa quanto ele ganha, todo mundo sabe quanto ganha o vereador. Eu sei que eu ganho mais do que ele. E o Kleber não tem problema nenhum com isso, entendeu? Mas o que é meu é dele, o que é dele é meu. Então a gente compactua junto, né? Mas ele não entende 1% hoje do meu negócio. Se hoje fosse pro Kleber trabalhar comigo, eu ia trazer ele pra trazer a parte criativa do negócio, fazer os eventos e tal, porque eu faço evento também. Cara, ele fazia evento pra 3 mil pessoas no município. Então eu aproveitaria todas as habilidades dele pra somar no nosso negócio, pra somar no nosso CNPJ, né? Então, tanto ele me apoiaria quanto eu apoiaria ele. Agora, qual é o destino e como que isso vai ser conduzido, é só o tempo vai dizer. Porque eu acredito que tá tudo muito incerto. É porque, politicamente falando, gostando ou não gostando dele, votando ou não votando nele, ele é um tipo de político que faz a diferença. Zé, vamos falar bem a verdade? Isso aqui não é rasgando seda. Porque assim, a gente tem que perder de ter essa barreira de você falar bem de alguém, é que você tá rasgando seda. Não, eu falo bem porque é verdade mesmo. O Kleber mudou muita coisa como vereador que nunca na vida aconteceu antes no município. Qual era o vereador que saía pegando um celular, gravando um vídeo, mostrando as coisas? Fala pra mim, né, tipo, qual é um vereador que, tipo, dificilmente dá pra contar de dedo? Isso aqui eu falo porque contra fatos não existem argumentos. Dificilmente um vereador que seja, dá pra contar de dedo os que não se corromperam no meio do caminho. E ele tá se lascando porque ele não quis se corromper. Ele tá comendo um pouco de avançou porque ele não quis se corromper. Porque não é falta de proposta. Proposta ruim, a gente recebe todo dia proposta boa também. Você que escolhe o que você quer atender. Mas assim, o Kleber, ele revolucionou muita coisa. Eu falo até com relação à prefeitura. Quando que antes... Cara, eu trabalhei na época do Betão.
Eu fazia parte de mídia, parte de comunicação. Não é um terço do que é hoje. Você lembra da confusão da bola murcha? Sim, eu lembro. Opa, não tem como. A gente faz umas coisas, a gente é conduzido de algumas formas, assim, que hoje eu falo, caraca, como eu era inocente, muita coisa. Fui usada ali de forma inocente, tá? Tem gente que não acredita, mas eu fui na inocência total. Mas hoje, assim... Tinha um marqueteiro, né? Mas hoje, assim, eu vejo que o Kleber revolucionou muita coisa que não tinha antes. Aquele projeto que eu achei que, tipo, muita gente abafa, né? As pessoas só querem falar do lado ruim e não falam do lado bom, né? Mas que ele fez aquele negócio do vereador Mirim. Cara, eu falei pra ele, amor, casa comigo de novo. Eu achei tão legal, assim. Então, ele é muito criativo. Então, eu vejo que ele revolucionou muita coisa dentro da parte da comunicação. O pessoal chama ele, critica ele, que se acha que grava vídeo, mas na verdade, eles estão tudo querendo fazer igual ele, não consegue. Porque se for ver, é uma cópia. Eu já vi isso e já falei pra ele. Falei, amor, você faz uma coisa, aí o outro faz. Aí você faz e o outro faz. Isso é maravilhoso, porque é você que tá ditando as regras. Você é a fonte. Cópias só serão cópias. Fonte nunca seca. Falando em relacionamento, e como é o seu relacionamento com a sogra? Maravilhoso. Zé, eu sou muito abençoado. Eu tenho o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, os melhores filhos do mundo, o melhor irmão, a melhor sogra, a melhor cunhada. Eu sou muito abençoado. A gente não tem treta familiar. Tenho, sem dúvida nenhuma, a melhor esposa do mundo. Você é bom de memória? Mais ou menos, é. O que você ganhou no último Natal? No último Natal? É. Se lascou, hein? O Natal foi logo ali. Pois é. No Natal, no amigo secreto, né? Foi, o que eu te dei no amigo secreto? Que ainda foi eu que peguei você. Foi minha sogra que me pegou, né? Não, foi eu que te peguei, amor. Ah, foi você? É. Você me deu a aliança nova. Não, fora isso, o que mais? Nossa, já perdeu um ponto. Não vai ter namorado hoje, não. Relógio? Não, o relógio foi no aniversário. Não, o relógio foi no aniversário, amor. 3 meses, né? 3 meses e meio. E você, Cristina, o que você ganhou no último Natal? Não, o Kleber esse é um lado que ele vai melhorar em nome de Jesus. Não, ele é péssimo pra dar presente. Que presente lindo que eu te dei, amor. Ele quase nunca me dá presente. Eu te dei. Esse lado dele, nós ainda vamos faz um milagre em mim. Eu tenho certeza, amor, em nome de Jesus. Nem que eu tenho que comprar e mando pra você e faz de conta que nada aconteceu e você me dá de volta. Boa tática, passando teu cartão. Tá passando o teu. Hein, Ana Cristina, tipo assim, eu vejo esses mentores falando assim, eu admiro muito, né? Que as palavras vêm, vão se emendando e fica 1 hora, 2 horas. Se eu tô com autoestima baixa, eu procuro um psicólogo ou uma mentora? Os dois. Você procura um psicólogo, procura uma mentora, mas principalmente procura Jesus. Procura tudo que você puder procurar, que for ferramentas que for pra te fortalecer. Você já teve alguma experiência sobrenatural? Várias. Dá pra escrever um livro das experiências que eu tive. Eu vou contar uma única experiência, e essa experiência faz parte de mim e dele. Eu não queria ser mais mãe. Quando eu tive o Eric, assim, foi muito conturbado. A gente tava numa crise no nosso relacionamento. Acho que a gente, por umas 3 vezes, a gente rompeu, ficou um período separado. E foi muito conturbado. E aí, eu falava que eu não queria mais ter mais filhos. Porque eu não me achava uma boa mãe. E eu achava que não fazia sentido a gente ter mais filhos. Então, eu me bloqueei. Eu fiquei bloqueada. Eu falava que eu não ia mais ser mãe. E o Kleber direto ouvindo isso, né, amor? Sim. Direto. Aí, de tanto eu falar isso, ele nunca falou, vamos ter outro filho. Porque eu já fui falando isso todos os dias. E aí, em 2019, eu fui fazer um curso de desenvolvimento pessoal, inclusive foi com o Pablo Marçal. Fui fazer esse curso com ele de desenvolvimento pessoal. E lá a gente teve um acesso muito grande espiritual, que você foi buscar na memória o que é que estava travando algumas áreas da sua vida. Eu vi que várias coisas estavam travando na minha vida, mas de repente, quando ele falou assim, olha, eu quero que você feche os olhos e não pense em nada, ele vai trazer uma memória pra você. E aí, quando eu fechei os meus olhos, foi nítido pra mim, cara. Aí eu senti o Espírito falando, eu vi a imagem de um teclado. Então, tipo assim, já é meta minha, eu vou ter que aprender a tocar teclado. Eu vi nessa imagem que eu tava tocando teclado, um piano assim, e tinha 2 loirinhas, uma no lado esquerdo e uma no lado direito. E eu só com os olhos fechados e só vendo aquela cena. E aí o Senhor falou bem assim comigo, essa é a sua Clara e a sua linda. Aquilo, eu não chorava, eu uivava, eu fiz mal bafão, amor. 600 pessoas, aquilo eu gritava, porque eu recebi uma cura. E desde aquele dia eu falava, eu vou ser mãe de novo. É a Clarinha. E vai ser a Clarinha. E vai ser a Clarinha. 2 anos depois, veio a Clarinha. E eu falava que eu ia ser mãe de novo.
E foi uma coisa muito doideira, porque eu falava, vai vir a Clarinha, mas eu queria que esperasse passar a pandemia e tudo. Eu queria que a gente esperasse, né, amor, organizar a nossa vida financeira e tal. E aí eu fui pra São Paulo, eu fui pro Rio de Janeiro palestrar. Aí voltei do Rio de Janeiro, fiquei uma semana em São Paulo fiz um treinamento presencial. E aí minha irmã me ligou, falando, não sei porquê, eu sonhei. Olha que doideira, eu sonhei que eu tava segurando uma loirinha, carequinha, e que era sua filha. Eu falei, sangue de Jesus, Larissa. Agora não, de jeito nenhum. E eu naquele rolê doido, no processo de expansão e crescimento, e o meu negócio dando muito certo. E aí eu vim pra Aripuanã, a gente se encontrou em Cuiabá e foi nessa encontrada em Cuiabá, amor, porque nós somos casados há 22 anos e eu sei muito bem me cuidar. E aí eu esqueci, eu fiz a conta só de uma semana que eu fiquei no Rio de Janeiro, eu não fiz a conta que eu fiquei mais uma semana em São Paulo. Aí, pronto. Aí, quando eu lembrei que eu tinha esquecido, Você usava a tabelinha? Tabelinha. Só que eu fiquei muito assustada. Os 3 primeiros meses, assim, eu fiquei muito assustada. Eu falava, meu Deus do céu. A gente começa a se boicotar muito. Não sei se a sua esposa é assim, mas a gente se boicota muito como mãe. A gente nunca acha que é bom o suficiente. A gente sempre acha que tem que ser melhor. Mas assim, e Deus foi me trazendo calma, sabe? E aí eu fui conduzindo de uma maneira maravilhosa. E eu, grávida, fui o canal para muitas outras experiências sobrenaturais com pessoas na internet que me dava o feedback de falar, olha, eu ia me matar. Eu tava grávida, eu ia me matar. E depois de ver você com essa virilidade, com essa ousadia, fazendo vídeos, viajando, trabalhando com esse barrigão, você me deu força. Eu recebi muitos depoimentos assim, amor. Muitos. E aquilo me impactou de uma forma tão incrível. Falei, cara, o que é o propósito de Deus na minha vida? Então, essa e várias outras coisas que aconteceram na minha vida e você tomar posse. Porque de nada adianta Deus te dar uma visão, você ter uma experiência sobrenatural e você não tomar posse. Então, eu tomei posse e hoje a gente tá aí com a Clarinha, né, amor? Ô Zé, a Ana falou um negócio aí que às vezes eu acompanho um pouco o trabalho da Ana. E tem hora que eu ouço alguns relatos. Às vezes eu tô encostadinho ali no canto, ela tá na mentoria, e eu ouço alguns relatos que eu passei a compreender mais qual é a missão da Ana dentro desse universo aí. Relatos assim, cara, de resgatando alma, vidas das pessoas, sabe? No início eu falava, amor, será que isso daí é pra ti e tal? A gente ficava discordando, as coisas não dando certo. E hoje em dia eu vejo relatos, às vezes as mentoradas dela mandam vídeo pra ela e tal. São depoimentos impactantes. São coisas surreal. Você vive num ambiente de sobrenatural, né? Acontece sobrenatural toda hora. É. Na câmera. Sobrenaturais. Você acredita no sobrenatural? Acredito, Zé. Acredito? Acredito. Acredito. Então tá, beleza. Sobrenatural na verdade, tudo é energia, né? A gente tá aqui como carne, como pessoa, nós temos as nossas vias, as nossas veias, mas tudo é energético, tudo é frequência, tudo é espiritual. Então, se as pessoas não creem, mesmo elas não creem, existe. Mesmo elas não crendo, existe. E isso que o Kleber falou dos relatos, né? É muito lindo quando você vê uma pessoa sendo transformada e você foi o canal. E não é só sobre dinheiro. Elas falando, eu tô muito feliz, assim. Cara, tem mentorada minha que chega passando, tipo, aperto financeiro e você vê que elas conseguem, assim, em pouco tempo. Ah, tô faturando 100 mil reais por mês. Ana, tô faturando 200 mil. Ana, vende minha primeira mentoria de 20 mil, de 30 mil. Que pra mim hoje é natural ouvir esses valores. Uhum. Só que quando ela chega e fala assim, Ana do céu, você não tem noção. Cara, eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Ana, olha, Ana, eu vou me batizar, sair da depressão. Ana, olha, eu tava tomando remédio, eu parei de tomar. Ana, olha, eu vou me batizar. Cara, eu ouvi a pessoa falando, eu vou me batizar e tal. Isso pra mim não tem preço. Por isso que eu falo que estou cumprindo o meu propósito. Amor, e de te falar, eu não sabia que você ouvia eu ouço. essas coisas. Que top, é porque assim, Zé, ó, por incrível que pareça, eu e a Ana, nós, como ela falou anteriormente, o respeito é mútuo e muito grande. Então, celular meu, a Ana não pega meu celular. Não pego. Eu não pego o celular dela. Ela sabe a senha do meu celular, eu sei a senha do celular dela. E no trabalho dela eu não me aprofundo muito. Então, não desperto curiosidade nenhuma. Então, às vezes, alguns poucos dos relatos que eu pego, é porque às vezes eu tô ali no canto esperando pra sair com a Clarinha ali e eu começo a ouvir. E tem relatos assim que é algo surreal, cara. É surpreendente. Parabéns pelo teu trabalho. Oh, obrigada, amor. Sério. Obrigada. Pra você, tipo assim, você é bastante sentimental ou não? Eu sou. E como que é ficar longe da filha, assim, mais de mês? É difícil. É difícil. Eu tô passando por uma experiência que é complicada.
Continua. Porque tipo assim, né? Ele chora todo dia. Você falou de todo o seu propósito, a gente entende. Eu não sei se eu me conseguiria colocar no lugar dele. Assim, como é que é essa vida de vocês? Por mais que você com frequência tá vindo aí, mas tem momentos assim que a hora que bate aquela solidão, ele com saudade da filha, você perceber que ele não está bem por causa da filha. Com certeza ele passa por vários perrengues aí na Câmara, não é fácil vida de político. Tem dia que o que ele quer é só um abraço meu. É. Tem dia que o que ele quer é só um abraço meu, eu não tô ali pra poder abraçar ele. Tem dia que o que ele quer é só a Clarinha pulando em cima dele e não tem. Aí a sua força... Nossa, aí tem dias que eu falo assim, meu Deus, que saudade dele, cara. Meu, que saudade dele me dando pito, que eu larguei louça na pia. Oh, que saudade dele falar que eu queimei o arroz de novo, sabe? Umas coisas assim. Eu falo, meu, que saudade. Mas eu e ele fizemos uma escolha. Como eu te falei, ele é um homem de muito caráter. Ele jamais vai arregar ou vai deixar de cumprir algo que ele se propôs a fazer. Porque se eu fosse egoísta, eu falava, quer saber? Deixa esse povo aí. Ah, eles não querem sua ajuda? Então tá, problema deles. Vamos vazar embora, vamos cuidar da nossa vida. Só que ele é um cara de muito caráter. Eu jamais faria essa proposta pra ele, porque eu conheço ele. Então a gente se propôs a nesse ano de 2024. O que vai ser 2025? Eu, pelo menos, não sei. Mas o que vai ser de 2024 é que a gente decidiu, pelos nossos filhos, a gente dar o melhor pra eles e a gente tomou a decisão que era melhor para a família. Então ele não pensou só nele. Se ele pensasse só nele, ele ia falar, não, você não vai. Ou se eu só pensasse em mim, falava, não, você vem. Então a gente tomou uma decisão que eu sei que é difícil, eu sei que é atípico, a maioria não se vê nisso. Fui muito criticada até por pessoas dentro da minha igreja também. Mas é porque as pessoas não entendem que, às vezes, Deus tem um propósito que você não vai entender agora, mas lá na frente você vai entender. Então, o que eu e ele estamos fazendo é porque nós estamos dando, muitas vezes, aquilo que os nossos pais não puderam nos dar. Então, hoje, nosso filho está estudando nas melhores escolas de São Paulo. Por que isso? Por que eu tô lá junto nesse momento dele? Porque eu sei que é importante para a idade que ele tá. A gente decidiu estar junto com ele, né, amor? Eu acho que eu me recuperei, acho que eu consigo responder ao Zé agora. Zé, assim, ficar longe deles é complicadíssimo, né? Como você falou, pô, é embate todo dia, é um soldado guerreando sozinho. Você me vê, né? Você me acompanha nas redes sociais. No momento eu tô lá de frente do hospital lutando porque não tem uma vaga para uma paciente. A todo momento a minha vida, eu vivo o meu trabalho muito intensamente. Como a Ana falou, cada um de nós tem um propósito. O propósito do Kleber é terminar essa gestão e depois avaliar novamente? Eu imagino que sim. Eu não consigo fazer um projeto hoje. As pessoas vêm e falam, Toto, você vai à reeleição? Não sei, irmão. Eu não sei. Eu vivo intensamente. Cada minuto, cada hora, cada dia. Eu saio de manhã, vesto a minha ferradura e eu parto pra guerra. Porque mas todo não é muito dia. Desgaste psicológico? Demais, é. Aí você às vezes eu chego de um acalento assim. Exato. Aí que eu falo que a parte mais difícil. Às vezes eu vou pra casa, ou às vezes eu não saio de casa. Às vezes eu acordo de manhã e falo, não, hoje eu quero um momento meu. Eu vou ficar em casa, vou fazer minhas edições de vídeo, não vou atender ninguém nas redes sociais. E eu vou ficar aqui, vou me concentrar. Depois vou ligar para minha esposa, vou ligar para o meu filho, vou falar com a minha neném. Então hoje já facilita essa questão de ligações por vídeo, né? Te leva um pouquinho, ameniza um pouco do sofrimento. Mas estar distante da família é algo insuportável. Eu falo isso pra Ana. Porque, tipo assim, ó, o momento de vocês dois é uma coisa e outro momento é quando é criança, né? Que ela passa e nunca mais volta, né? E principalmente, Zé, quando eu tô no enfrentamento de uma ação para uma coletividade, lutando por aquilo que é direito do povo, e eu levo uma atacada, eu sofro uma agressão, esse é o momento que eu vou para casa, eu ligo o chuveiro, eu choro pra caralho. Ali eu faço a minha reflexão. Deus, será que realmente vale a pena disso tudo? Tô abrindo mão de estar perto da minha família, tô guerreando contra o sistema sozinho, escancarando, mostrando a realidade das falcatruas que acontece, e eu estou abrindo mão de estar perto da minha família. Será que realmente vale a pena? Até hoje está valendo a pena. Sim. Então, se vai valer a pena até o final desse propósito, eu não sei.
Deus vai mostrar o meu... A gente Deus vai me dar o decidiu direcionamento. focar. 2024, eu e você, a gente vai se ver, aquilo que eu falei no início, a gente vai se ver menos, a gente vai se relacionar menos, mas a gente vai manter o nosso foco, por quê? Por um bem meu, seu, por um bem do Eric, principalmente do Eric agora nessa fase, ele quer ingressar numa faculdade, a gente sabe que aqui não tem oportunidade, então é muito limitada a oportunidade para o que ele quer fazer aqui, não dá, não tem. O Então, nosso a gente decidiu filho, Zé, focar. perdão, amor, o nosso filho tem 17 anos. Vai fazer 17. Vai fazer 17, já fala que tem 17. Eu me vejo eu com 17 anos. O que eu mais queria era ter meu pai perto de mim. Meu filho tá morando num universo gigantesco, né? Tá lá em São Paulo. Pô, meu filho tá precisando de mim. Será que lá na frente ele vai entender que eu tinha um propósito? Isso fica martelando a todo momento na minha mente. A minha filha vai fazer 2 aninhos, ela não compreende muito isso. Agora o meu filho já tem 17 anos. E toda hora fica aqui o martelo. Ela não compreende, mas ela sente. Com certeza. Com certeza. Dessa Esse vez a período gente que eu chegou no fiquei lá, aeroporto, ela saiu correndo no colo e falei, louco. cara, ela conheceu ele. E quando eu fui lá, tem o quê? Você não 50 chamou, dias, né? não chamou de vovô, não, né? Não, que eu ela fui- ainda não fala papai nem mamãe, mas ela fala Ek. Ela fala o nome do Eric. Ai, Quando eu fui em São Paulo, tem acho que 50, 60 dias, né? Quando eu fui me retirar, cara... Foi no feriado, não foi, amor? Foi Carnaval? no carnaval isso. Fiquei 3 dias lá em São Paulo. A Ana me acompanhou com o Eric e com a Clara. Rapaz, chegou o Uber, cara. Eu entrei dentro do Uber, eu fui chorando durante 1 hora, Zé. E o cara olhando lá, eu chorando, eu acabado lá chorando. E eu vi que o cara olhava assim no retrovisor e via eu chorando. Depois de 1 hora, assim, eu consegui dar uma amenizada. Eu falei, irmão, perdão, desculpa aí, mas tô deixando tudo aqui, cara. Aí ele falou, compreendo. E aí eu voltei a chorar também, fui chorando até dentro da aeronave. É difícil. Fácil não. Olha, eu sei que a gente fosse bater um papo aqui, ia ser assim, 4 horas. Sabe que você tem muito conteúdo, viu, Ana? Foi um prazer de rever. E foi uma experiência bem diferente pra mim também. Ai, que massa. E é uma satisfação vocês terem aceitado aqui o convite de vir falar comigo, tá? Eu quero desejar toda a sorte do mundo e você faz o que o seu coração manda, né? E a Cristina, né, que vocês dois se completam, passar por vários perrengues junto. E vocês merecem ser felizes, né? Essa é a única coisa que eu posso dizer pra vocês. Essa é a ideia. E Zé, uma coisa eu te falo. Você fala, nossa, Ana, que bom que você veio aqui, foi experiência diferente. Eu falo, eu posso ter 1.000 seguidores, 1 milhão de seguidores, eu posso ter R$1.000 ou 1 milhão. Eu vou continuar sempre sendo a Ana Cristina Lazarotto, a esposa do Kleber, que constituiu aqui em Aripuanã a família. Nos conhecemos aqui, nos casamos aqui, o Eric nasceu aqui, então nós temos toda uma história com esse lugar. Então nós sempre vamos honrar esse lugar, sempre vamos honrar o que a gente construiu aqui, independente se vai continuar aqui ou em outro lugar. Dependente. Beleza, eu quero agradecer, né, o pessoal que acompanhou nós nesse podcast, agradecer o Toto, Ana Cristina, a Claudemíria, tá ouvindo atentamente aqui, né, assistindo nós ali. Gente, até o próximo podcast, um abraço, gente, valeu, de verdade. Valeu, obrigada, Show de bola. obrigada.